Ei, bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo de lista, são 12 livros para 2022, então seria um livro para cada mês. Começando esse vídeo eu tinha pensado, vou fazer 22 livros para 2022, porque fica bonito, né, 22 e 22, mas eu só estou trazendo livros únicos, porque os livros de série eu fiz em um vídeo diferente, que você pode ir lá conferir. E se eu trazer 22 livros únicos aqui, junto com todas as séries que eu quero ler, nossa, vai ser... eu estaria mentindo, nem ia conseguir terminar todos esses livros nem a pau. Então, 12 livros para 2022, um livro por mês. E são livros únicos, né, que nem eu falei, porque os livros que tem série, trilogias, eu fiz num outro vídeo separado, que inclusive já saiu aqui no canal. E aqui são livros standalones, que são livros únicos, e eu dividi em 6 e 6. 6 livros em português e 6 livros em inglês, porque, né, é uma das metas aqui do canal, inclusive eu ler mais livro em inglês. Apesar de ser alguns livros em inglês, são livros que ou estão para sair em português, ou já saíram em português, só que, né, tem muito livro de fantasia que saiu em português que tá meio... as editoras estão tirando de catálogo, mas a gente não releva isso nesse momento. Então beleza, vamos lá, 12 livros para 2022, eu vou intercalar entre português e inglês, e o primeiro que eu vou ler é Os Reis do Wild, escrito por Nicholas Eames. E esse livro, inclusive, né, esse vídeo está saindo tardiamente agora aqui em janeiro, então esse livro eu já li, eu li agora em janeiro, e eu gostei demais, assim, uma fantasia, esquema épico, muito divertida, que acompanha ali uns mercenários aposentados voltando da aposentadoria, tentando salvar a filha de um desses mercenários. E é uma história muito divertida que tem camadas e camadas ali de diversão, principalmente para mim, que eu gosto muito de música, principalmente rock internacional, né? Então, Os Reis do Wild é o primeiro livro desses 12 livros de 2022, que inclusive eu já li e tem resenha aqui no canal. Beleza, o próximo livro que eu vou ler é um em inglês, né, agora, que é Elantris, escrito por Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, a minha conexão com ele, né, o meu contato com ele foi por causa da série do Mistborn, a primeira trilogia só que eu li, e eu gostei bastante dessa trilogia, e eu quero trazer também esse ano, eu quero entrar mais no universo da Cosmere, né, Cosmere, não sei, tanto faz, mas esse é um universo que o Brandon Sanderson coloca os livros dele sobre. Então, os Mistborns, aí tem Elantris, aí tem o Stormlight Archives, todos eles estão dentro do Cosmere. Então, eu quero entrar nesse universo, eu quero ler vários livros do Brandon Sanderson dentro desse universo, e Elantris é o primeiro que ele escreveu que se passa nesse universo ali. E, para falar a verdade, eu não sei muito bem do que se trata Elantris, eu sei que é num mundo ali onde tem deuses e pessoas normais, não sei direito o que é, eu sei que eu li uma vez a sinopse um tempo, mas eu já nem lembro direito o que é, eu só lembro que eu achei bastante interessante e que eu quero pegar esse ano. O próximo livro que eu quero ler, um volume único, é Novembro de 63, escrito por Stephen King. E esse livro eu tenho no Kindle já faz um bom tempo, eu já comecei ele ano passado, tipo, eu li o primeiro capítulo, que é meio que um professor assim, na sala de aula, corrigindo prova, e aí ele vê uma redação de um zelador, se eu não me engano, uma coisa assim. Só que só vi isso e aí eu acabei não dando sequência porque é muito grande esse livro e eu tava com umas metas ainda atrasadas de leitura, então eu falei, não vou ler agora, vou deixar para depois e eu vou seguir com as minhas metas ali da época. Então, Novembro de 63 é um livro muito bem falado do Stephen King. Tem muita gente que coloca esse livro como o favorito de vez assim do autor, então eu estou bastante ansioso para começar a ler o Novembro de 63. O próximo livro que eu vou ler esse ano é Best Served Code, que é um standalone, né? É um livro único que se passa após a primeira trilogia da Primeira Lei. Primeira Lei tem análise completa aqui no canal, é uma das fantasias que eu mais gosto. E assim que o Joe Abercrombie terminou a Primeira Lei, ele fez 3 standalones, né, 3 livros únicos que se passam ali no mesmo mundo da Primeira Lei, só que são histórias individuais com personagens meio que aleatórios dentro desse mundo, assim. São 3 livros que são mais pra engrandecer
todo o contexto e todo o mundo que ele criou ali, né? Tem os primeiros 3 livros, né? A trilogia da Primeira Lei, e aí depois esses 3 que são mais formas dele completar o mundo dos pedaços que faltava ali na trilogia original dele. Então, Best Served Code é o primeiro livro standalone dos 3, e esse aqui que você está vendo aqui atrás é o segundo da segunda trilogia, que se passa depois desses 3 standalones. Então, estou bastante ansioso para entrar nesse universo também, e a Primeira Lei eu gosto demais e eu estou ansioso para absorver mais dessa história e desse mundo também. O próximo livro, o único que eu vou ler, é Jonathan Strange e Mr. Norrell, que é um livro de fantasia, um pouco se passado ali na época napoleônica, e eu só descobri esse livro porque quando eu fui fazer aquele vídeo, né, de 20 livros de volume únicos de fantasia, vocês me recomendaram também, então eu acabei conhecendo a partir dali, e é um livro que eu já tenho no Kindle também há bastante tempo. Eu sei que é um baita de um calhamação, e eu tenho bastante curiosidade para saber, porque meio que uma fantasia na época napoleônica, uma coisa assim, então eu acho bastante interessante e eu quero bastante ler esse livro também. Outro livro que eu vou ler esse ano é New Spring. New Spring, ele é o prelúdio da Roda do Tempo. Então, né, eu estou já no 5º livro da Roda do Tempo, Nas Chamas do Paraíso. A Roda do Tempo está aqui em cima. E eu estou no 5º livro, As Chamas do Paraíso. O Robert Jordan, quando ele terminou o 10º livro, se eu não me engano, ele escreveu esse New Spring, que é o prelúdio, conta um pouco da história da Moraine e do Lan, antes da jornada ali dos 2 rios e tudo que vai acontecendo por ali. E eu vi que você pode ler a partir do momento que você terminar os primeiros 7 livros, até menos até, para você não pegar nenhum spoiler ali da Moraine e do Lan num livro futuro. Então, eu já tenho aqui os 7, eu estou no 5º, eu vou terminar esses livros em português, pelo menos nesse primeiro semestre, e aí depois eu pego esse New Spring, que é meio que o prelúdio da Roda do Tempo, é um livro único e standalone, né, no caso, onde conta mais história da Moraine e do Lan ali. Beleza, o próximo livro que eu vou ler é O Forte, escrito por Bernard Cornwell. E Bernard Cornwell é um autor, né, que eu gosto muito, que falei já muito aqui no canal, já li bastante coisa. Atualmente eu tô lendo As Crônicas Saxônicas, que é uma série que eu gosto muito mesmo dele. Eu tô no 4º livro, se eu não me engano. Eu vou começar o 4º livro, eu já vou começar em inglês no futuro aqui. Só que também o Bernard Cornwell tem alguns livros únicos e O Forte é um deles. Isso aqui se passa num contexto histórico mais perto da nossa realidade, o que não quer dizer que seja perto de atualmente, mas mais perto do que a Guerra dos 100 Anos, mais perto do que os ataques dos vikings na Inglaterra. Esse aqui é o mais perto, que conta um pouco da história, da batalha entre a independência dos Estados Unidos e os ingleses ali também. Então, O Forte, de Bernard Cornwell, é um dos livros que eu vou ler esse ano também. Beleza, o próximo livro é um livro que já foi publicado no Brasil, só que meio que está saindo de linha, que eu não acho em lugar nenhum, que é A Knight of the Seven Kingdoms, que seria o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é meio que um spin-off ali das Crônicas de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones no caso, que é uma história que se passa antes de todo aquele enredo do Game of Thrones, que é uma história que o George R. R. Martin escreveu, que conta a história de um cavaleiro dentro desse universo. É um livro que já faz um bom tempo que eu estou namorando, era ele e o Fogo e Sangue, só que ele me chama mais atenção porque é um protagonista mais acompanhando a história de um cavaleiro dentro desse universo. Eu acho muito interessante isso. No Brasil eu não achei para vender de jeito nenhum, e eu vou comprar aqui nos Estados Unidos para ler em inglês A Knight of the Seven Kingdoms, do George R. R. Martin, que é uma escrita também que eu adoro, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, que eu gostei bastante, e estou ansioso para começar esse livro aqui também. Beleza, o próximo livro é O Roubo da Espada, e esse livro, ele faz parte de uma série grande ali, de uns 5, 6 livros, mas ele não é considerado uma sequência de um livro, então você pode ler ele individualmente. E aqui a gente está numa fantasia, o primeiro livro na verdade são 2 histórias diferentes, que conta a história ali de 2 amigos meio que ladrões que roubaram, que eles caem num golpe de roubar uma espada ali de um rei, de alguém importante, só que aí depois eles são culpados e aí meio que correm atrás deles, eles têm que meio que se livrar e mostrar a sua inocência, no caso que eu não sei se tem, efetivamente eu vou contar para vocês quando eu ler.
Mas é uma história que sempre me chamou a atenção, depois que a partir do momento que eu comecei a conhecê-la, me chamou a atenção bastante. Falam que é uma história bem despretensiosa, assim, uma leitura bem agradável e rápida, que é bem divertida de ler mesmo, então eu estou bastante ansioso para ler esse livro aí também. Aí beleza, aí eu quero ler a sequência, que na verdade não é sequência, mas porque é uma outra história completamente diferente, mas dentro desse mundo, que é a sequência dos Reis do Wild, que se chama Bloody Rose. Então aqui a gente volta para esse universo, né, do Heart Wild, que é onde se passa a história dos Reis do Wild, só que agora com um novo protagonista, uma nova banda, que né, os grupos de mercenários são chamados como bandas, e a gente volta ali com uma outra banda, com uma outra protagonista dentro desse universo. E né, o Nicholas Emme, ele me conquistou nos Reis do Wild, e eu estou bastante ansioso para dar sequência aí nessa história, com todas as nuances que ele traz na história, também com a cultura pop rock americana também. Estou bastante ansioso para começar esse livro, Bloody Rose, escrito por Nicholas Emme. Aí o último livro em português que eu quero trazer aqui para vocês é Deuses Americanos, escrito por Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor que eu gosto muito como pessoa, e eu estou muito ansioso para gostar dele como autor também. Por mais de eu já ter visto várias palestras dele, já ter visto várias dicas e formas de encarar a vida dele, eu gosto dele muito como pessoa, só que eu nunca li efetivamente nada dele, e eu estou ansioso para começar a ler as obras dele, e Deuses Americanos falam que é muito, muito bom, é uma das leituras que eu quero dar esse ano também. Aí beleza, o 12º livro que eu vou trazer para vocês é Warbreaker, escrito por Brandon Sanderson. Eu falei lá quando eu falei de Elantris, que eu queria conhecer mais do universo do Cosmere ali, Cosmere, eu vou aprender certo, eu vou ver a entrevista dele, como é que ele pronuncia e começar a falar certo para vocês também. Mas o Warbreaker é um outro livro, um outro standalone, que se passa ali dentro desse universo da Cosmere, que é a do Brandon Sanderson. Então se eu ler Elantris e ler Cosmere, mais o Mistborn, eu já vou estar meio que dentro ali do universo que ele está criando, e eu estou bastante ansioso mesmo para entrar nesse universo. Então aqui eu falei 12 livros que eu vou ler esse ano. Me conta aí quais livros você vai ler também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.